Vamos ler Atos de 12 a 26. E vamos ver como Deus nos prepara, então, para o desafio dessa lição. O primeiro dessa lição. Atentos em Atos 1, de 12 a 26. Preste atenção no texto. Então, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala do andar superior da casa, onde estavam hospedados. Ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses se reuniam em oração com um só propósito. Acompanhavam de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e dos irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós que participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu no meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém. E eles deram lugar o nome de aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou. Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um entre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério. Pois ele se tirou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 2. Falamos desse texto ontem, mas eu quero voltar a ler para algo que me chamou a atenção. Preste atenção numa coisa. Entre a ascensão de Jesus e o capítulo 2, que é a vinda do Espírito Santo, 2 eventos importantes na história da igreja. Tá? Entre a ascensão de Jesus, que está entre os versos 9 e 11, e o dia de Pentecostes, que está no início do capítulo 2, se passaram 10 dias. Preste atenção nisso. Foram 10 dias em que a igreja do Senhor ficou sem Jesus e sem o Espírito Santo. Você tinha prestado atenção nisso? Jesus esteve com ele durante todo aquele tempo. Ele foi aos céus e disse assim: volte para Jerusalém. Entre o momento da ascensão e a descida do Espírito Santo, 10 dias se passaram. Como foi a igreja nesses 10 dias? O que eles fizeram nesses 10 dias? Né? Eu queria que você pensasse sobre isso, porque
Uma das dificuldades do nosso tempo é exatamente essa, esperar. Hoje eu quero falar sobre esse assunto. O assunto de hoje é Deus nos faz esperar. E nós temos muita dificuldade de esperar. Assim como os discípulos de Jesus, nós somos pessoas de ação, pessoas de movimento, e especialmente a nossa geração, ela não sabe esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam quando, irmãos? Ontem, se possível. Com rapidez. A gente quer que a coisa aconteça num clique. A gente se acostumou a ouvir áudio na velocidade 2. Porque se o áudio dura 2 minutos, a gente chama de podcast. Fulano me mandou um podcast. E eu não consigo ouvir aquilo. Não dá. Eu fico inquieto, eu fico incomodado, porque eu tenho pressa. Nós queremos esse movimento. Sabe qual é a marca do nosso tempo hoje? Todo mundo sabe disso, né? Ansiedade. Tá? Porque a gente não gosta. Quem gosta de esperar aqui, irmãos? Ninguém gosta, né? Irmãos, se eu não aprendesse a esperar, eu não estaria casado. Sabia disso? Não é pelos dias de hoje, não, tá, irmão? É porque eu estava namorando a Paula e naquela época a gente não tinha nada, comunicava quase que com fumaça. Tinha celular, não sei como as coisas davam certo, tá? Não tinha GPS. Se a gente pega a geração de hoje, coloca 30 anos atrás, nós estávamos perdidos. Não chegava a lugar nenhum. Não conseguimos ser na cidade. Mas a gente se virava por aí. E aí, eu marquei um encontro com a Paula, nos primeiros encontros, né? Cheguei pontualmente, às 18 horas. E estou lá. Marquei no final, ela deixava o lugar no início, outra no final. Todos os ônibus que passavam em frente à casa dela passavam ali. Eu esperei 1, 2, 600, 750, 690. Mas já pensou de braço ali, sei lá. Não, 750 não passava lá, acho que era muito. 601, passava tudo, irmão, charrete. E a Paula não vinha. Mas 2 horas depois, eu estava lá esperando ela. Se eu tivesse ido embora, né? Logo no início da rua, né? Se eu tivesse ido embora. Mas aquilo era só um anúncio do que eu ia passar. Quando eu não vou tocar, não. Mas a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de esperar, e esperar de verdade a tudo que nós não gostamos. Nós não queremos. Só que Deus, nesse texto, Ele faz o quê? Ele faz os discípulos esperarem 10 dias. E eu queria que você pensasse por quê? Por que o Espírito Santo não desceu imediatamente, irmãos? Jesus subiu. Pronto. Poder. E vamos completar a missão. Por que eles precisavam esperar? E eu quero dizer uma coisa. Porque eles precisavam aprender algumas coisas. Deus precisava ensinar algumas coisas para eles que quer ensinar para a gente hoje. Como eu falei, nós somos ansiosos, nós queremos ação, nós queremos movimento, nós queremos fazer acontecer, mas há momentos que você precisa esperar, que você precisa ter paciência. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas não é assim. Não temos esse poder. E entenda uma coisa: esperar nem sempre é inatividade. A gente é que pensa que é. Esperar nem sempre significa que Deus não está agindo. Quanto tempo você esperou para nascer? 9. Alguns 8, né? A gente tem dificuldade até para isso. Nasce antes. Uma fruta,
leva tempo para ficar madura. E todas as vezes que a Bíblia fala de espera, você vai perceber que Deus está preparando alguma coisa. Deus fez aqueles homens esperarem porque Ele estava preparando alguma coisa. Quando olhamos para o texto que eu li, de Atos 1, de 12 a 26, nós vimos que Deus tinha um plano para a vida deles, mas mesmo quando Deus tem um plano, Ele pode te colocar antes desse plano numa sala de espera. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a sua vida, mas mesmo que Ele tenha um plano para você, pode ser que você tenha que esperar um tempo para que isso aconteça na sua vida. Não se precipite, jovem, não se precipite. Não vamos tentar avançar nas coisas. Nós hoje queremos um controle e a gente avança, a gente muda. O tempo todo eu assisti um filme chamado Clique, que o cara conseguia acelerar a vida dele. Irmão, se a gente tivesse um negócio daquele na nossa mão, a gente tinha feito a mesma coisa. Mas a gente precisa esperar. Então vamos lá. O que Deus nos ensina? Por que Deus fez os discípulos esperar? Primeira coisa, Deus nos faz esperar para nos ensinar obediência. Repete comigo. Deus nos faz esperar para nos ensinar obediência. Leia comigo, vamos lá, para a gente acordar. Atos 1, de 4 a 5. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme ele disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu fico imaginando a expectativa. Mas o que Deus disse? Não saiam de Jerusalém. Agora, verso 9. Todos juntos. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Verso 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Qual foi a ordem do verso 4? Mas eles estavam em Jerusalém? Não. Então já tinha um dia todo para andar. Aliás, que quilômetro, que sábado é esse? Essa distância aí não é fácil não. Distância de um sábado, né? Acho que a trilha era pior do que a que a gente fez lá para a cachoeira antes. Mas eles não estavam em Jerusalém. Eles começaram a obedecer ali. Eles não estavam lá. E aí eles desceram para Jerusalém e não saíram de lá, porque o verso 12 diz: eles voltaram para Jerusalém. Irmãos, o que eles fizeram? Eles obedeceram o que Deus estava mandando fazer. Eles voltaram porque obedeceram. Irmãos, umas semanas para trás, alguém me disse que alguém disse, né? Eu sei quem são as pessoas, tá? Mas não vou dizer aqui. E disse que eu era muito militar na condução da igreja. Bom, como eu sei que eu não sou militar nem no quartel, né? Eu me senti elogiado, tá? Eu me senti elogiado. Por quê? Porque talvez uma das coisas que eu aprendi com o militarismo, e aprendi mesmo, é obedecer. Mas eu não aprendi nada. Eu cheguei lá sabendo obedecer, sabe por quê? Sabe por que eu aprendi a obedecer? Sabia? Eu aprendi. Já disse aqui que minha mãe era sniper, né? Ela era capaz de acertar um chinelo um sábado de distância. Se fosse necessário. Já falei aqui que a decisão mais difícil da minha vida tinha aos 4 anos. Se correr, vai ser pior.
Vem agora. E aí? E aí você tem que tomar aquela decisão. E ali eu fui aprendendo a obedecer e desenvolvi a minha vida assim, irmãos. E hoje nós vivemos um tempo dos questionamentos, dos porquês. Por que isso? Ninguém obedece. É uma geração, é uma época que a desobediência impera o tempo todo. Na minha época, na minha geração, honestamente, a minha mãe falava e a gente obedecia. E se eu perguntasse por que, sabe qual é a resposta? Porque sim. Porque sim. Tá bom. E a gente ia obedecendo. A Paula ontem falou, muito boa a mensagem ontem, falando para os filhos. Isso é o amor, gente. Mas hoje, nós, pais, falhamos. Porque a gente quer que os filhos, ela disse isso, amem a gente. E para que eles amem a gente compra eles. A gente enche eles de coisas, porque a gente entendeu que a gente tem que ser amado. Então a gente não desagrada o filho de forma alguma. A gente dá tudo o que ele quer porque a gente quer ser amado. Mas a Bíblia manda o filho amar o pai? Manda? Manda fazer o quê? Honrar e obedecer. Então os pais querem ser amados pelos filhos. Os pais não têm essa segurança e precisam o tempo todo negociar com o filho. E aí a gente está invertendo o papel, porque hoje se questiona tudo. O pai não tem que negociar com o filho. Nós pais precisamos prestar atenção e educá-los com amor, sim. Com direcionamento, sim. Mas é isso que a Bíblia ensina. O que eu quero ensinar com isso, irmãos? Como cristãos, às vezes é preciso que obedeçamos algumas coisas sem porquês, sem questionar. Como cristão, eu preciso entender que eu tenho que congregar, que eu tenho que participar da vida de uma igreja, que eu tenho que me reunir, que eu tenho que dizimar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar. Eu preciso questionar essas coisas. Os discípulos precisavam entender o que era obediência. Para Deus, é indispensável que nós pratiquemos a obediência das coisas que são básicas e essenciais para a nossa fé, irmãos. E preste atenção em uma coisa: geralmente, as situações que nós mais crescemos são aquelas que nós somos chamados para obedecer, mesmo sem saber porquê. Você se lembra de Abraão? Abraão, deixa a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, chamei. Ele saiu e foi. Ele ficou perguntando, mas Senhor, que terra é essa? Como é que é lá? Por que eu tenho que deixar? Por que eu tenho que fazer isso? Deus tinha um plano para a vida dele. E a ele competia obedecer. Irmãos, por mais duro que essa palavra pareça para nós, para a nossa geração, a gente precisa entender, é duro, porque nós não conseguimos esperar, porque para a gente esperar é perder tempo, e para Deus não é isso. Ele tem o controle do tempo. Essa palavra é dura, porque nós não fomos ensinados a obedecer, sim, fomos ensinados a questionar. E aí todo mundo questiona, todo mundo tem que mandar. Sabe o que deu confusão ontem na gincana? Ela nem deu confusão, mas é todo mundo falando ao mesmo tempo. Todo mundo tem uma opinião e quer que ela prevaleça. E aí a gente não consegue se entender. E às vezes as coisas precisam de um pouco de obediência para poder fluir. Eles não poderiam receber o Espírito Santo e sair sem entender, sem passar por essa questão da espera. Eles precisavam aprender a esperar. Sabe por quê? Quando a gente aprende a esperar, a gente exercita duas coisas na vida cristã que são muito importantes. A primeira é a fé. Aprender a esperar é aprender a ter fé.
A segunda coisa é esperança, literalmente. É aguardar que o Senhor vai conduzir tudo, que o Senhor vai salvar a sua vida, que o Senhor vai conduzir a sua família, que Ele vai te sustentar naquele emprego, que Ele vai te sustentar no desemprego. E que esse período difícil que você está passando, numa espera longa, onde parece que nunca as coisas vão se concretizar, que sua conta bancária nunca vai acertar, vai passar. Seja fiel a Deus, aguarde esse momento, vai passar e você vai perceber que nessa espera, como Deus sustenta e providencia as coisas. Amém? Mas há uma segunda lição. Além da obediência, Deus nos faz esperar para fortalecer a nossa comunhão. Vamos todos juntos? Deus nos faz esperar para fortalecer a comunhão. Eu vou ler Atos 12, 13 e depois 15. Preste atenção. Eu estou repetindo esses textos, eles vão ficar na cabeça de vocês durante muito tempo, e vocês não vão errar mais na próxima gincana. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali os discípulos, né? Todos eles estavam ali. Verso 15. Por esse tempo, cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Pedro se levantou e disse: irmãos, perceberam quanta gente? Perceberam quanta gente juntos, numa sala? Eles estavam preparados para sair espalhados pelo mundo. Eles precisavam fortalecer a comunhão, eles precisavam acertar alguns pontos, eles precisavam lavar algumas roupas sujas. Não dava para receber o Espírito Santo e sair pregando, não. Eles tinham que juntar, eles tinham que ir para um acampamento, né? E ficar lá um tempo junto, para todo mundo saber quem era quem, e você aprender a se fortalecer, a conviver com aquilo. Entender que você precisa do outro, que você precisa de ajuda, que você precisa das pessoas, que a vida não é uma vida de individualismo, de isolamento. Desde o Éden, Deus disse que não era bom que o homem vivesse sozinho, então Ele juntou durante 10 dias 120 pessoas que precisavam aprender a conviver juntos. Porque se eles não aprendessem a conviver juntos, não dava para conquistar o mundo. Entende isso? Irmãos, nós precisamos um do outro, tá? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eles precisavam se reunir para cantar essa musiquinha lá em Jerusalém. E entender que aquele momento era precioso, irmãos. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos do outro para encorajar um ao outro, para orar um pelo outro. E assim a gente cresce. Você tem dúvida que a gente vai sair daqui mais fortalecido, mais unido, conhecendo, né? Nós já nos conhecemos, mas eu imagino os mais novos, o William, o Giovanni, vão sair daqui com 59 amigos que eles não tinham. Não é verdade? Por quê? Porque eles precisavam passar esse tempo junto com a gente. E eles viram só coisas boas, viram só você orando. Não, irmão. Eles estavam no campo outro. Eles viram a sua melhor versão. Mas Ele vai te amar assim mesmo. Ele vai entender que você é gente como Ele é gente. Que a gente erra.
que a gente falha, mas a gente volta atrás, a gente pede perdão, a gente se arrepende, a gente cresce com isso. Você pensa que foi fácil passar 10 dias com aqueles camaradas que eu falei ontem? Com Pedro, com João? Eu fico imaginando Maria e Maria Madalena, irmão. Maria Madalena, você acha que com esse shortinho a gente vai ganhar o mundo? Você acha isso? Eles precisavam ouvir conselhos ali. Eles precisavam se preparar, se fortalecer. Porque eles tinham uma missão que era uma missão difícil. E todo mundo era importante. É isso que a comunhão nos ensina. Irmãos, quantas vezes, tá? Quantas vezes a pessoa que veio nos levantar é a pessoa que a gente nem imaginava, não é isso? Paloma falou isso. Quem veio orar comigo? É? Foi a mãe da... Fugiu o nome agora. A gente não imagina. Por quê? Porque certamente nesse tempo todo caminharam juntas em alguns momentos. Né? Eles receberiam o Espírito Santo, sim, seriam empoderados para testemunhar, sim, mas precisavam entender o que é comunhão. Precisavam de um tempo juntos, de lavar roupas sujas, de fortalecer, de acertar alguns pontos. A comunhão nos fortalece, irmãos. A comunhão nos revigora, a comunhão nos aproxima, a comunhão nos reanima. Eu fico pensando como um crente não gosta de viver com outro crente. Porque tem gente que não gosta da comunhão. Como é que vai ser? O céu vai ser o inferno essa pessoa. Todo mundo lá fazendo barulho, fazendo videira. E ele lá chato no campo, a eternidade toda. Estou imaginando isso. Um crente que não gosta de comunhão. Né? Porque a comunhão nos serve para tudo isso. Nós somos encorajados, fortalecidos, e é por isso que Deus fez aqueles homens esperarem 10 dias antes de começar a missão. Mas há um terceiro ensinamento nesse texto. O terceiro ensinamento, porque Deus nos fez esperar, e eu digo, Deus nos faz esperar para perseverarmos na oração. Vamos juntos? Deus nos faz esperar para perseverar na oração. 14, preguei nele domingo lá na igreja. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, os irmãos deles. Irmãos, uma pergunta: se Deus é soberano, por que eu preciso orar? Essa pergunta. Se que vai prevalecer a vontade dele, se ele sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Né? Irmãos, Deus é tão soberano que ele escolheu agir em nós e agir através de nós, através da oração. Obedece, ora. Não é para questionar, é para orar. Deus escolheu agir assim, se relacionar desse jeito conosco, na sua soberania. Ele escolheu agir no meio do povo de Deus, no meio da igreja, respondendo às orações do povo de Deus. E o que o povo de Deus tem que fazer? Orar, clamar, se reunir para orar. Irmão, sinceramente, você acha que Jesus subiu, veio o Espírito Santo, aquele pessoal ansioso como era, eles iam orar? Só quando viesse a dificuldade, só quando começasse a perseguição. E aqueles 10 dias de espera era necessário para que houvesse oração, para que eles pudessem clamar. A história da igreja, a história de uma igreja, a história de uma vida, ela comprova que os grandes momentos de Deus foram momentos antecedidos por oração. Os grandes milagres de Deus foram antecedidos pela oração. A nossa igreja, irmãos, precisa orar.
Você precisa orar. Eu preciso de oração. Você precisa de oração. Deus é soberano, mas quer que a gente ore, porque só veremos os milagres de Deus se a gente orar, se a gente clamar. Só veremos conversões se a gente orar. As famílias só serão restauradas se a gente orar pelas famílias. Os casamentos só serão fortalecidos se a gente orar pelos casais da nossa igreja. Não tem outro jeito. A gente inventa hoje curso de tudo que é nome. Acaba o curso, eu atendo as pessoas, o casal está brigando do mesmo jeito. O curso ajuda, eu não sou contra não. Mas a vida espiritual é a oração todo dia. É palavra todo dia. Para que desse jeito a gente consiga cumprir a missão que nos foi dada. Irmãos, entenda uma coisa: muitos que estão aqui hoje só estão aqui porque tinha alguém orando por ele o tempo todo. Tinha uma mãe orando o tempo todo. E muitos não estão aqui porque faltou. Nós falhamos nisso em alguns momentos. A igreja precisa fazer um monte de coisa, precisa fazer retiro, precisa fazer um monte de atividade, mas o que faz uma vida ser fortalecida não são essas coisas, é oração. Então, participe da sua igreja, participe dos momentos de oração da sua igreja. E eles precisavam daqueles 10 dias de espera, porque precisavam disso, porque precisavam de oração. Mas ainda há outro ensinamento, porque Deus fez aqueles homens esperarem. Deus os fez esperar para que eles estudassem as Escrituras. Vamos juntos? Deus nos faz esperar para estudarmos as Escrituras. Acho que eu escrevi errado. Para estudarmos. Vamos lá. Deus nos fez esperar para estudarmos as Escrituras. Repare só o que aconteceu naqueles 10 dias, verso 16. Pedro disse assim, irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras. Estou vendo aqui, ó, o que aconteceu com Judas, tá? Davi já tinha dito, olha lá, estava gritando ontem, esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Você não erra mais isso nos próximos anos, né? A gente aprende. Estava lá. Então eles foram estudar as Escrituras, eles foram conferir 10 dias. Será que vem? Será que não vem? Jesus disse que eram 10 dias, irmãos. Ele disse que em pouco tempo. Só para vocês terem ideia, ele disse que breve voltaria, tem 2000 anos. Ele não sabia. E eles foram orar. A igreja precisa de oração. Eles foram estudar a palavra, porque a igreja precisa de palavra. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus, irmãos. Entenda isso. Talvez vocês achem chato o pastor falar de novo. É a minha hora de tirar o meu cochilo, porque eu quero ir na piscina, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero ficar jogando até 1h da manhã, 2h da manhã. Por quê? Porque no culto eu consigo dormir. Só que o pastor inventou um negócio, ó, que não me deixa dormir. Mas por que ele inventou isso? Porque ele sabe que você precisa da palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos de contato com a palavra de Deus. No capítulo 2, nós vemos que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e Pedro começa a pregar, o que ele faz? Ele usa a palavra. Atos 2, 14 e 16. Preste atenção, irmãos, como era a igreja naquele momento. Todos eles se reuniam em oração. Já é o capítulo 2, continuava orando, tá?
Não, Atos 2, João. Atos 2, eu escrevi errado aqui, de 14 a 16. Isso. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e se dirigiu em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, e escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Estão com sono, mas não estão bêbadas. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Caiu ontem na janela. Nos últimos dias, disse Deus, ele abriu a Bíblia, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E por aí ele continua. O que ele fez? Ele ensinou o quê? As Escrituras. Ele fez o que a gente está fazendo aqui. Ele reuniu aquelas pessoas e elas precisavam entender e continuar entendendo o que estava acontecendo através de quê? Das Escrituras. Você quer entender o mundo hoje? Você quer entender o que está acontecendo no mundo hoje? Você pode ler jornal, você pode estudar economia, geografia, o que você quiser, mas se de fato você quer entender o que acontece no mundo hoje, leia a Bíblia e você vai entender o que tem acontecido na história, já tinha sido profetizado pelas Escrituras Sagradas. As aflições, as guerras, os rumores de guerra, tudo isso estava nas Escrituras Sagradas. Eles conheciam as Escrituras Sagradas. Eles estavam biblicamente preparados para aqueles acontecimentos. Irmãos, hoje nós ficamos ansiosos, preocupados com os acontecimentos. Somos humanos. Mas quando a gente olha para a Escritura, isso deveria nos dar uma segurança muito grande, porque diz lá tudo o que está acontecendo. Isso deveria dar uma segurança para nós, que entregamos a nossa vida a Deus, entendendo que Ele continua no controle de todas as coisas. Eu sonho com uma igreja cheia nos dias de estudo bíblico. Eu sonho com uma igreja atenta quando se ensina, quando se prega a palavra. Eu sonho com uma igreja com as classes de escola bíblica dominical, disciplinadoras lotadas. Eu sonho com uma igreja com os cultos de estudos de quarta-feira lotados, uma igreja ávida por ensinamento. Como eu falei ontem, eu não estou aqui para fazer a igreja crescer, irmão. Estou aqui para fazer a igreja ficar saudável e que ela cresça saudável, porque crescer é fácil. Investe dinheiro, põe parquinho, põe roda gigante na igreja e você vai ter a igreja cheia de gente. Mas a gente precisa crescer saudável. Essas crianças precisam crescer saudáveis e espiritualmente falando. Nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Amém. Em quinto lugar, porque Deus os fez esperar. Deus os fez esperar. Porque eles precisavam formar novos líderes para nós. Deus para formar novos líderes. Olha, eu expliquei isso hoje. Tá? Vocês entenderam? Eles precisavam de novos líderes. Nós precisamos de novos líderes. Olha para a palavra, que coisa maravilhosa. Olha o que aconteceu naqueles 10 dias, nós vimos ontem. Agora, portanto, devemos escolher um entre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Desde que ele foi batizado por João até o dia que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu, o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Eles indicaram 2 nomes, José,
chamado Barsabás, conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolhemos como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando aos outros 11. Irmãos, eles precisavam de novas pessoas, mas não era qualquer pessoa. Preste atenção nesse texto. Falei um pouquinho sobre isso ontem, quero me aprofundar. Eles precisavam de gente. Põe o verso 21, João. Que tipo de gente que eles precisavam para ocupar aquele cargo? Respondam aí. Gente que tivesse andado com Jesus. Gente que tivesse andado com eles. Que tivesse testemunhado de tudo o que aconteceu. Não era qualquer um, não era qualquer formação secular, não. Gente espiritual. Era desse tipo de gente que eles precisavam ali. Olha o verso 22, acho que completa mais um pouco. Ele diz: ó, desde que foi batizado por João até o dia de hoje foi tirado, no final, juntará a nós para testemunhar da ressurreição. Eles precisavam de gente que pudesse dar testemunho. Que bom que eles tinham muitos voluntários, mas um deles era chamado o quê? Qual era o apelido dele? Justo. Matias foi escolhido, então ele era mais que justo para uma missão que era importante. Por que eu digo isso? Porque hoje tem gente querendo fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Gente quer liderar de qualquer jeito, quer estar à frente de uma situação sem orar, sem espiritualidade, sem nenhum tipo de preparo espiritual, e quer estar à frente. Deus não faz acepção não, mas há um preço para servir. Há um preço de dedicação, de fidelidade. Sabe o que ele está dizendo para você hoje? Eu quero contar com você, mas conserte a sua vida. Porque esse tempo de preparo aqui, esse tempo de espera, de obediência, você precisa aprender. Se você quer liderar, esse tempo de oração, esse tempo de escritura, esse tempo de comunhão, você precisa entender isso. Se você quer servir a Deus, se você quer ser escolhido, se você quer ocupar um cargo na sua igreja. Não é de qualquer jeito não. Quem me colocou como líder de alguma coisa, e eu vou lá e vou fazer do meu jeito, não é do seu jeito, gente. Nós precisamos entender isso, irmãos. Há critérios para fazer a obra do Senhor. Era tão difícil passar esse critério de que de 120 ficaram primeiramente 2 e um foi escolhido. Você entende isso? Não é de qualquer jeito. Então conserte a sua vida, que Deus conta contigo. Eu fico feliz porque haviam 120 candidatos. Eu imagino que todos eles tinham ali condições de fazer alguma coisa. Mas como eles tinham no quartel, o sarrafo era alto, né? Nem os justos conseguiram. Porque Deus quer contar com aqueles que se dedicam. Tem gente que quer ensinar e não sabe, não aprendeu, né? Não aprendeu o que ensinar. Pode isso, professor. Não aprendeu o que ensinar, né? Você precisa ser o melhor não, tá? Você precisa saber fazer, né? Eu sou, sei lá, vou usar. O cara que quer ser pastor não sabe pregar, não sabe ensinar. Como é que pode isso? Atacante. Você gosta do atacante do teu time? Aí você diz assim, pô, ele é bom atacante, ele só não sabe chutar. Ele é bom zagueiro,
gente gosta do cara, né? É um bom meio campo, mas não acerta o passe. Pode isso. Vai fazer outra coisa, né? A gente precisa se preparar para a obra que Deus chama você. Se é música, estude música, né? Se é a parte técnica de projeção, vai se aperfeiçoar nisso, faça o seu melhor, não faça de qualquer jeito. Se é lecionar, se prepare para lecionar. E as coisas vão andar com ordem na casa do Senhor. Havia duas coisas importantes aqui. Honestamente, irmãos, eles precisavam de mais um no lugar de Judas. Dava para fazer com 11, não dava? Depois viriam mais gente, né? Vamos fechar aqui. Já deu problema um, né? Vamos fazer a nossa panela aqui, dos 11. Para que mais um? Vai que vem o melhor que a gente. Né? Não, mas eles estavam abertos para novos líderes. A igreja precisa estar aberta para novos líderes, irmãos. Que dificuldade quando chega alguém na igreja que quer trabalhar. A gente se retorce. A gente faz um escaneamento da pessoa e diz, olha, tem probleminha, paciência. Tira uma apendicite, não serve para ser líder. Inventa alguma coisa para botar defeito. A gente não sabe lidar com isso. E a gente precisa, quando a gente aprende isso, assim, em comunhão, convivendo, por isso que Deus nos faz esperar, por isso que Deus nos traz para Paracambi. Para a gente entender algumas coisas. Tá? Eles poderiam, mas eles precisaram continuar com 12 e assim fizeram. Irmãos, a igreja sofre com duas coisas: falta de voluntários, como falei ontem, e resistência com quem se dispõe a fazer a obra. Nós precisamos vencer essas duas coisas. Precisamos formar novos líderes, líderes capacitados, líderes espirituais, para que assim a gente esteja preparado para cumprir a missão. Vocês vão ver que só depois dessas coisas o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Primeira Igreja Batista da Freguesia. Se nós queremos ser empoderados pelo Espírito Santo de fato, nós precisamos resolver essas coisas aqui. Nós precisamos mudar algumas coisas aqui. Quais são as coisas? Quem lembra? Obedecer. Quatro letrinhas, né? Obedecer. Qual a segunda coisa? Fortalecer a comunhão. Que memória boa vocês têm, né? Precisamos de comunhão. Qual a terceira? Perseverar na oração. Oh, glória a Deus. Qual a quarta? Estudar as Escrituras. Nota 10. Minha memória está boa daqui não, pastor. Para ganhar um 10, formar novos líderes.